Os médicos medievais não tinham uma função de prestígio e, por isso, poucas pessoas se dispunham a exercer a medicina. O médico da peste era um médico especial que tratava os portadores da peste e era contratado pelas cidades nos casos de epidemia. Normalmente, eram médicos de segunda categoria que não conseguiram se estabelecer ou eram jovens médicos. Havia muitos casos em que eles não tinham nenhuma formação médica, mas o que importava era a disposição de ir até as áreas atingidas e contar o número de mortos. Como os doutores não tinham a compreensão profunda da doença, costumavam abrir os cadáveres e tentar entender como a peste bubônica reagia dentro do organismo. Mas esse método não tinha efeito. Começaram então alguns tratamentos duvidosos e perigosos. Eles cobriam as bolhas cheias de pus pelo corpo dos infectados com excrementos humanos, pois achavam que aquilo aliviaria a dor e mataria as bactérias. Também cobriam os doentes com mercúrio para ver se o componente químico sugava a enfermidade, mas ao contrário, só piorava a doença. Também faziam sangria para ajudar a purificar o doente. Mandavam tomar a fresco, beber água de boa qualidade e colocavam rães ou sanguessugas nos linfonodos para descongestionar. Utilizavam grande número de chás e ervas e mandavam os doentes fazer orações e cumprir penitências, como por exemplo ser chicoteado para conseguir a cura, já que nesta época a doença era considerada um castigo divino. Assim, deveriam buscar o perdão. Durante a peste, os médicos se vestiam de forma sinistra e peculiar. Eles utilizavam máscara, capas, chapéu de aba, luvas e calça de couro bem encerrados, para evitar que líquidos entrassem em contato com a pele do médico. Era frequente também utilizarem uma vara e uma longa colher para impedir contatos diretamente com os doentes. A máscara geralmente era preta, tinha um formato de ave e era utilizada pois se acreditava que a praga se disseminava pelo ar, através de uma nuvem tóxica. O miasma, que são moléculas que tinham origem nos miasmas, o conjunto de odores fétidos que vinham de matéria orgânica em putrefação e da água contaminada. Afirmavam que o caráter sombrio do traje poderia deixar menos atrativo ao agente infectar a pessoa. A máscara tinha aberturas nos olhos de vidro e um bico onde eram colocadas várias especiarias, como hortelã, erva cidreira, cravo, palha, perfumes e pétalas de flores, entre outras, que serviam de filtro para impedir que o miasma entrasse na máscara e para conseguir, assim, também suportar o cheiro constante de corpos se deteriorando em putrefação. Séculos depois, ficou provado que a roupa só servia mesmo como fantasia, já que não dava nenhuma proteção aos médicos. A peste negra no período só foi totalmente erradicada a partir do momento da implementação de melhoras de higiene nas medidas públicas e com os decretos de quarentenas. A teoria microbiana, confirmada no fim do século XIX e aceita até hoje, estabeleceu que os micro-organismos são os verdadeiros causadores de inúmeras doenças, entre elas a peste. Os trajes deram lugar aos antibióticos, de fato eficazes e usados até hoje para combater essa doença.